Estamos aqui com mais uma edição de Reconversa, Valfrido Vard e eu, hoje num dia muito especial para nós, porque vamos bater papo com o Lênio Streck. Sim, Lênio Streck é um dos maiores juristas do Brasil, é bom que você saiba disso desde já, né? E hoje até brinquei com os meninos lá do rádio vindo para cá, eu falei, eu estou com um desafio hoje, que eu vou entrevistar alguém que eu considero um pouquinho mais inteligente do que eu, o que é pior. Ele sabe disso e eu também sei. Um prazer o Lênio estar aqui. Nós vamos discutir muita coisa. Deixa eu dizer, tem uma coisinha pessoal aí com o Lênio, que é a seguinte. Lembra do tempo, se os embargos infringentes haviam restado ou não na legislação brasileira? E eu cismei lá atrás, ainda durante o mensalão, como você chamava, eu cismei que não tinham restado, que os embargos infringentes tinham sido superados pela lei. Depois, quem não souber, veja direitinho o que é. E aí um amigo brincou comigo e falou assim, contou a piadinha do papagaio, né? Para quem não tem asa, tu é usado demais. Mas aí apareceu alguém que disse, e não restaram mesmo, era Lênio Streck. Eu disse, pronto, se eu estou com Lênio, estou bem. O Cavaleiro Branco, foi salvá-lo. E ali comecei a acompanhar a obra do Lênio, e depois veio tudo, né? Especialmente nesses tempos de Lava Jato, o Lênio é uma referência, é um autor importante, é um jurista importante no Brasil, e uma conversa agradabilíssima. E agora aqui eu vou provocar já os dois de uma vez. Vocês protestem, tá? Porque eu vou ferrar com a categoria de uma vez. Justo. E resta como um dos poucos homens cultos do direito. Não, é mentira. Tem um monte, mas o fato é... Ele é um dos mais, senão... Ele é um dos mais, né? É um grande prazer pra gente você estar aqui. Grande prazer. Opa, obrigado, Reinaldo. Obrigado, Valfrido. A nossa primeira vez... Uhum. Foi bom para você também? Para mim foi uma delícia, eu jamais esquecerei. A nossa primeira vez foi embargos. Foram embargos a nossa primeira vez, se dá uma música, né? E eu me lembro dessa discussão, eu fiquei sozinho, né, naquela época, e estava convencido, de fato, que não cabia isso, prejudicava um monte de pessoas, custou um pouco para mim também, porque muita gente ficou com o nariz torcido à época, porque interessava para alguns setores de então do governo, do PT, que, por causa do mensalão, aquela história toda, que os embargos fossem, de fato, né, fossem aceitos. E aí começou uma grande onda nacional, teve um professor, eu até escrevi um livro, A Diferença entre o Jurista e o Filósofo. Um é um filósofo da Folha de São Paulo, né, que escreveu dizendo que até o almoço dos ministros do Supremo influenciava nas suas decisões. E coincidentemente, uns dias antes ou depois, um famoso jurista aqui de São Paulo também escreveu algo parecido. Aí eu escrevi de volta dizendo, olha, quem sabe a gente alimenta melhor os ministros para que eles não se deixem influenciar pela comida. Exatamente. Porque eu sempre achei que o que influenciava os ministros era a Constituição e as leis. Então há uma estrutura, e que o grande problema do Brasil, e isso eu escrevo em dezenas de livros, é o protagonismo. É o protagonismo, é achar que... Eu tenho um livro que ficou famoso, que chama Decido Conforme Minha Consciência. O que é isto? Decido Conforme Minha Consciência. Que veio a partir de um famoso julgamento, Valfrido, do ministro do STJ, que diz... não me importa o que dizem os doutrinadores. Não importa o que dizem os livros. Nós aqui estamos ungidos pelo conhecimento e tal. Aí eu peguei aquele excerto e escrevi um livro chamado O que é isto? Decido conforme minha consciência. Enfim, um pouco disso, né? É prazer estar aqui, enorme prazer de estar com vocês. Prazer é nosso. Ô, Lênio, a primeira coisa que a gente faz aqui com o convidado é pedir que ele faça um Wikipedia da sua vida, uma síntese, né, de onde veio e como é que chegou até aqui. Se der para fazer isso em menos de 3 horas, assim, muito breve. Eu já teve convidado e falou, não vou fazer, e depois eu tive que interromper. Eu falei, bom, depois de 1h30, eu vou ter que... Mas assim, Lênio,
Veio de onde? Veio dos Pagos do Sul e hoje é quem é? Qual é o... Eu vim do meio do mato, né? Onde, como diz o Guimarães, a Rosa, né? Onde o mato não tem fecho. Né? É bem no interior de Agudo. Agudo é uma cidade pequenininha. Nova York fica a 10.300 quilômetros de Agudo. Sim, na periferia de Agudo. Exatamente, Nova York. E a partir disso, né, uma família pobre, enfim, e ainda o golpe de 64 foi muito ruim lá em casa, porque meu pai era suplente de vereador, era do negócio do Grupo dos 11, na época do Brizola, e foi preso. Eu vi isso, né? Eu tinha 7, 8 anos e assisti isso. E isso arrasou, porque minha mãe se ralou com aquilo, enfim, deu problema, depressão, etc, etc. E eu saí de casa muito cedo, para viver com minha irmã, com minha tia, com meu avô, né? Então, porque meus pais foram tentar a vida longe diante desse fracasso todo, eles foram embora e eu fiquei com o menininho, fiquei morando com os parentes. E depois fui trabalhar aos 13 anos na oficina mecânica, nunca sem registro, sem nada. E depois fiz concurso para professor municipal, tá na minha carteira. Isso ainda na cidade? Na cidade de Agudo ainda. Aos 16 anos fiz concurso para professor municipal, tirei o primeiro lugar. Eu dava aula no seriado, 5 turminhas, uma do lado. Agora eu vou dar aula para o 5º ano, agora para o 3º ano, uma coisa assim. E eu também estudei assim. E aí depois fui tentar jogar futebol também, né? No Interzinho de Santa Maria, no Juvenil, no Avenida de Santa Cruz, enfim. Depois aí fui para Santa Cruz do Sul, e aí lá trabalhei e fiz faculdade, casei com Dona Rosane, estou casado desde 1980 com ela. Muito bem. E tenho a Maria Luísa, hoje tenho 2 netinhos, Caetano e Santiago. E aí depois fui fazer a primeira pós-graduação, aí eu larguei tudo, nesse meio tempo passei na Caixa Econômica Federal, que era um emprego que todo mundo queria à época, imagina, 1979, 80, né? Estabilidade, todas as mães queriam um genro da Caixa ou do Banco do Brasil. Ou do Banco do Brasil. Ou do Banco do Brasil, ganhava cheque boia, nossa, comprava casa financiada com juros baixos, nossa, que coisa interessante. Eu larguei tudo aquilo e fui fazer mestrado para viver de bolsa. E deu certo, porque bolsa da CAPES, fiz o mestrado, voltei, a universidade me contratou 40 horas, fiquei rico. Rico. Ainda fui advogar para um sindicato e disseram, faz concurso. Eu disse, para quê? Para o Ministério Público. Eu digo, por que não? Sem cursinho, sem nada e tal, porque eu já tinha feito mestrado, fiz. Não é que eu passei. Passei assim, tipo aquele menino com a bicicleta, né? A menina, né? Da bicicleta. Disse, o que eu faço agora? Eu fiquei em dúvida se iria ou não. E aí a Dona Rosane, sempre sábia, né? Naquele momento, disse, olha, acho que... Vamos embora. Vou com você. Acho que é bom fazer esse negócio. Eu fiquei no Ministério Público e... Depois fiz doutorado e depois me candidatei, inclusive, a procurador-geral. Sabiamente não me colocaram no cargo. O povo é sábio, sem dúvida nenhuma. Enfim, essas coisas todas. Escrevi 82 livros. Meus alunos dizem que são 113, 114 por causa das coletâneas. Eu acho que são uns 83, 84, algo assim. Aí, por aí, fizemos todas as lutas democráticas da Lava Jato. Eu fui um dos primeiros a tratar disso. Fiz o grande debate com o Sérgio Moro, que ninguém queria debater com ele no IBCCRIM, em abril de 2015. Avisei, ele disse, com juízes como você, a democracia vai sossobrar.
Adoro o verbo sou sobre. Exatamente. E aí foi essas coisas assim, quer dizer, uma mini Wikipedia lenística. Não, e uma bela síntese. Agora, o sossobrar é bom, porque o sossobrar dá uma ideia das coisas vão caindo, assim. Vai sobrando. Quase ontológico, assim, né? Se as palavras refletissem a essência das coisas... Ela tem uma coisa meio... Isso. que tá no próprio som. Vamos lá, meu filho. Professor Lênio, a descrição da sua trajetória profissional não dá conta, no meu modo de ver, de expressar aos nossos espectadores a sua capacidade de inovação no pensamento jurídico, e eu diria no pensamento jurídico para o mundo. Diria mais, no pensamento jurídico para o mundo a partir do Brasil. Talvez eu possa dizer que você produz filosofia do direito, posso lhe chamar de você, né? Por favor. Que você produz filosofia do direito de uma maneira muito distinta da filosofia continental, da filosofia do direito continental, que se produz quase como história da filosofia, e a partir do pensamento de outros, em pequenas digressões milimétricas que se somam e que pretendem avançar no pensamento pouco a pouco. Você, ao contrário dessa tendência, pensa o direito a partir de situações concretas e produz grandes abstrações e grandes teorias a partir de situações que atingem a vida das pessoas. Bingo, exatamente essa é a ideia. Existe a filosofia do direito. Eu inventei algo chamado filosofia no direito. Há uma diferença sutil entre algo ser ornamental, de discurso de formatura, ou então alguém escreve um livro grande e faz um capítulo da hermenêutica em meia página, de Savigny, 3 linhas e tal. Isso não é filosofia no direito, é do direito ou algo assim. Então, isso é de fato. Eu fiz uma antropofagia de vários autores, né? É um longo processo, começa tudo com o Hermenêutica Jurídica em Crise, que está 16 edições, é um case de sucesso, e ele inova na medida em que ele começa a construir um novo modo de olhar o direito. Nessa antropofagia eu pego vários autores, né? Um autor americano, Ronald Dworkin, um alemão, 2, principalmente Gadamer, Hans-Georg Gadamer, e pego, né, faço essa junção, Heidegger um pouco também, enfim, para construir a crítica hermenêutica do direito. A crítica hermenêutica do direito, ela é uma teoria da decisão, isto é, ela se coloca contra a ideia do protagonismo, da ideia de que eu decido conforme eu quero. E enfrenta toda essa discussão histórica no mundo, isso é um problema no mundo, né? E ela acabou, digamos assim, bem recebida. Hoje, os meus escritos eu tenho no ranking oficial de citações no Google Acadêmico e um outro ranking que estabelecem, são vários modos de aferir, por exemplo, quantas vezes eu já fui citado. Mais de 20 mil vezes. Só perco para o Celso Antônio, Bandeira de Melo. Né? Quantas vezes um texto meu é citado no mínimo 10 vezes? 174 vezes. Esse é o ganho do Celso Antônio. Nessa, né? O Celso é o primeiro, eu sou o segundo, o Ingo Sarl é o terceiro, para fazer justiça também a outro. E nos BRICS eu sou o quarto, em 19.500 universidades. E na América Latina eu sou o segundo também. Então, há teses, livros, tem alguns livros que explicam o que é o que o Lênio Streck escreve. Então, isso me dá muito orgulho, porque essa é uma construção brasileira. O Brasil pode fazer muito, porque é um pouco darwiniano isso, assim.
As pessoas... Porque se você é professor num país de primeiro mundo, você ensina direito civil. Você não precisa saber um monte de outras coisas se você não precisar. Aqui no Brasil, você tem que matar 2 leões por dia. Tudo é difícil. Aqui, quando você está olhando para um lado, aparece um autor inventando coisas. Então, aqui, o cara do direito penal precisa saber constitucional, etc., etc., dificilmente alguém diga assim, eu só trabalho esse tipo de direito. Então, o que eu fiz? Eu acabei pegando, fazendo essa antropofagia, devolvendo algo novo, diferente, autoral, e tem sido utilizado. E nós poderíamos, agora em Portugal eu falei disso na conferência que eu fiz lá, que o Brasil hoje gasta fortunas indevidamente, por exemplo, com decisões judiciais. Bastava, em vez de ficar citando autores estrangeiros e outros, um pouco da síndrome de Caramuru, é muito forte a nossa síndrome de Caramuru, fazer uma pequena criteriologia que eu demonstrei em Portugal lá para os ministros que estavam lá, mostrando que se nós utilizássemos, e o Gilmar já fez uma vez isso na decisão do homeschooling, está lá dentro a crítica hermenêutica do direito, mostrando que se você usar esses critérios, você evita o ativismo. Porque há uma diferença entre ativismo e judicialização. O ativismo é behaviorismo. O juiz decide porque, vou mandar plantar begônias, como tem uma decisão, na praça da cidade. Vão mandar comprar ônibus para as crianças. Decisões fofas. Quem seria contra? É evidente. Quem seria contra? Aliás, o fofismo é uma dos verbetes do dicionário senso em comum. Que é maravilhoso. Vamos tomar decisões fofas, todo mundo vai aprovar. Quem seria contra? Né? Quem seria contra uma decisão? Isso, exatamente. Isso, claro. Agora, a judicialização é contingencial. Ela acontece em qualquer parte do mundo, em qualquer democracia, mas para ela acontecer precisa critérios. E os critérios são universalizáveis. A pergunta-chave em toda decisão é a seguinte, bem simples, nas mesmas condições de temperatura e pressão, eu posso dar essa decisão para qualquer pessoa que chegar aqui? Se você disser não, não dê. Você estará fazendo ativismo. São 3 perguntas, essa é uma delas. Funciona desse modo. Então a gente avança bastante. Há um grande avanço teórico brasileiro nesse espécie de darwinismo jurídico, assim, né? Veja, professor, eu fiz uma fala inicial sobre aquilo que eu vejo do seu trabalho acadêmico. Mas a minha pergunta não era essa. O senhor acaba tangenciando a minha pergunta. Eu queria que o senhor dissesse para os nossos espectadores que oscilam entre 2 pontos, tenho certeza absoluta. Se nós temos, Reinaldo, excesso de justiça no Brasil ou falta de justiça no Brasil? Essa é uma pergunta de 1 milhão de códigos. Nós temos excesso de ativismo, de protagonismo. E de menos nós temos decisões de caráter mais estruturante, de caráter mais universalizante, por exemplo. São decisões que trazem isonomia, que deem igualdade para as partes e não seja uma loteria. Sempre há aquela brincadeira, né, que o Gilmar que fazia um tempo atrás, quando ele contava assim, aí você está numa cidade e aí você tem que comprar fazer uma escola ou comprar um ônibus, etc. Aí o Ministério Público e a Defensoria brigam pelos pobres, eles acham que os pobres vão acabar, ele faz essa brincadeira. E quem chegar primeiro consegue aquele ônibus para aquelas crianças. Mas e os outros do resto do país? E outra, prefeito, é tarefa do juiz
e do promotor comprar ônibus? Não seria melhor construir uma escola, fazer políticas públicas, planejar, etc.? Para onde foi esse dinheiro? De onde veio dinheiro? Não nasce em árvore. Isso. Todas essas discussões, elas se dão por quê? Você tem de menos isso. E aí tem outra questão, a construção. O Brasil consegue construir um conjunto de decisões. Se cada um cumprisse, digamos assim, eu vi outro dia uma resolução, uma recomendação do CNJ dizendo que os juízes têm que seguir os precedentes. Por que precisaria uma resolução para dizer que você tem que fazer o óbvio? Eu incluí no Código de Processo Civil, graças à compreensão do Paulo Teixeira, Paulinho, nosso amigo, o artigo 926 do CPC, que diz: todas as decisões devem ser estáveis, coerentes e íntegras. Que está dentro da minha teoria. Código de Processo Civil. Código de Processo Civil. E isso está dentro da minha teoria da decisão. E esta questão da coerência e integridade, ela não é cumprida. Então, você tem, e eu escrevi outro dia uma coluna no Conjur sobre isso, por que o Supremo tem que dar um habeas corpus para alguém que furtou 5 galinhas ou 4 baldes d'água? Aconteceu isso. Sim. Um pingente que alguém carregava no pescoço. Por que o Supremo tem que livrar essas pessoas da cadeia ou de um processo injusto? Se o delegado cumprisse seu dever, morria ali. Se o promotor cumprisse seu dever, morria ali. Mas por que isto gera 18, 15 tipos de processos até chegar no Supremo? Agora multiplica isto por milhares ou milhões. Por isso que nós temos 80 milhões de processos no Brasil. Porque nós não seguimos a institucionalidade. Tem um texto meu no Conjuro que eu analiso isso. O que é a institucionalidade? É seguir. Por exemplo, eu estou andando aqui pela direita ou pela esquerda numa estrada. Por que as pessoas todas vão seguindo? Nenhum maluco quer dar a volta e entrar na contramão. Mas se todo mundo... Coerência, integridade e estabilidade. Se os juízes todos vêm decidindo de um modo, os tribunais... E se você tem situações fáticas idênticas, mesmas condições de temperatura e pressão, por que você acha que você pode saber mais do que tudo isso? E o que você faz? Você cria um problema, porque disto vai gerar um recurso. E como você é teimoso, você vai dizer que nada tem a modificar, você gera outro recurso. Se chegar no tribunal, caia num assessor que não gosta do advogado ou algo assim, gera outro recurso de um agravo, de um embargo, de um outro recurso especial não admitido, que vai com embargos e vai chegar no STJ e no STF. Por isso que tem 80 milhões de processos. Portanto, tem coerência e integridade de menos e protagonismo ou solipsismo, eu me lembro. Sim. Da palavra solipsismo, né, que eu discuti com o Reinaldo, né, nossos segredos de alcova. Sim. As nossas madrugadas insônias. Nossas madrugadas insônias. E febris. O Sérgio Moro, né, que era o típico solipsista. Por que solipsista? Explica isso, não vou ter que explicar aqui para nós. A palavra solipsismo é Selbstsucht. E a palavra sujeito solipsista é Selbstsüchtiger, que quer dizer, olha a tradução, não tem tradução melhor que isso, viciado em si mesmo. O solipsismo é o extremo subjetivismo na apreensão da realidade. E uma leitura solipsista do direito significa o seguinte, é uma leitura que aquele sujeito faz segundo seu ponto de vista absolutamente pessoal. Claro, a realidade que se adapte a mim. Que se dane. Que se dane a realidade. Aí criaram uma outra tese no Brasil, foi uma tese que os tribunais compraram, que é a tese seguinte, o direito é indeterminado. E essa tese vingou. O direito é indeterminado, que é uma tese cética. Cética. Isto é,
o direito não tem sentido, o sentido só é dado pelos tribunais. É uma teoria política do poder, ela não é. Se o direito é o que os tribunais dizem que é, ele já não é direito, é aquilo que os tribunais dizem que é. E são teorias céticas. E será determinado por aquele que ocupar o tribunal naquele dado momento e, portanto, que ele pode atuar como um golpista, se ele quiser. Tanto é que, Reinaldo e Walfrid, tem uma coisa interessante hoje, quando você pergunta hoje, e aí, o que acha dessa decisão? Eu disse, vamos depender da composição da turma. Sim, mas eu achei que eu dependeria do direito, assim, um pouco de ingenuidade minha, sarcasmo, de que eu dependo de uma estrutura, mas no Brasil você acaba, por causa desse excesso de protagonismo, né, depende, digamos assim, do solipsismo mesmo, se nós quisermos chamar isso assim, né, e isso provoca um atraso, um problema, que multiplica processos e acaba não distribuindo, o sentido de distribuição equitativa, fairness. Em algum momento, eu acho que a gente vai ter que falar aqui como é que a gente interviria nesse processo, né? Como é que a gente encurta essas coisas, como é que a gente diminui esses 80 milhões de processos. Mas eu queria voltar um pouquinho, se possível, porque eu acho que despertou uma curiosidade em quem está acompanhando a gente. Você falou de uma apreensão, digamos, antropofágica ou neo-antropofágica do direito. Para quem não acompanha, né, a antropofagia em literatura, por exemplo, era o quê? A deglutição, né, uma corrente do modernismo, de influências estrangeiras que vinham de fora e a gente produzir algo nacional e devolver isso a partir de, assim, deglutimos tudo e devolvemos aquilo que aprendemos, né? Tanto é que o tropicalismo do Caetano foi considerado uma neo-antropofagia justamente por causa disso, né? Quer dizer, ele disse, nós vamos usar a guitarra, nós vamos usar tudo e vamos criar o nosso negócio. Então, ao antropofágico do direito, eu queria que você falasse o que é que você e alguns outros da sua corrente, o que é que que influências essas vocês deglutiram e o que é que vocês entregaram? Que leitura é essa que, então, você fez e que é nossa? Assim como o Oswald de Andrade é nosso, lá na Semana de 22, assim como o Tropicalismo é nosso e o Lênin é nosso. A nossa leitura... aqui tem muita literatura nisso também. Sim, claro. Eu esqueci na minha mini Wikipedia que eu fiz 393 programas, Direito e Literatura, que está tudo no YouTube, hoje o mundo está no YouTube, né? E passou 11 anos no Supremo Tribunal. O Gilmar assistiu um programa quando ele era presidente do Supremo e encontrei ele e disse assim, pô, gostei do seu programa, não quer levar para o Supremo? Eu digo, que horas? Quando? E aí... Gilmar, você nunca quis me levar para o Supremo. Aí, uma semana depois, estava lá o nosso programa, ficou 11 anos no ar. Saiu durante a pandemia por questões que o Supremo queria cobrar da Unicinos, que fazia o programa. O padre reitor enlouqueceu, disse, eu que quero cobrar, é uma confusão. Aí saímos do ar e nunca mais fizemos, eu achava um projeto bonito. Mas tem muito de Machado de Assis, né? Tanto é que eu uso o Ideias de Canário, aquele famoso conto, né, para explicar o solipsismo no meu dicionário de hermenêutica. É muito interessante o Ideias de Canário porque qual é o tamanho do mundo? Aí hoje, quando querem simplificar a linguagem, eu simplesmente digo, simplificar a linguagem é simplificar o mundo, simplificar a linguagem é diminuir a linguagem é diminuir o mundo. Então, isso já está na literatura, no Swift, um cientista de Lagado fez a grande invenção. Diz assim, se você fala muito, você vive menos. Se você quer falar menos, vai viver mais. Minha solução, e ele ganhou o prêmio lá, ganhou o Jabuti de então, lá do anti-Jabuti, em 1748, imagina, o Swift, ironicamente, escreve aquilo. Ele diz assim, não use mais palavras, use a própria coisa. Sensacional.
Mas isso a televisão faz hoje. Estamos aqui falando da enchente, o cara com enchente aqui, né? O time do Grêmio está subindo, na verdade está descendo agora, mas o time do Grêmio está subindo. O que ele mostra? Um avião. Explica a metáfora da metáfora, porque subindo já é uma metáfora. Ou uma alegoria, enfim. E então... Para enriquecer, a pessoa tem de ir de grão em grão. Aí você pega o milho. Grão em grão, exatamente. O trigo vai subir de preço. Isso, sabe que na filosofia isso é É o chamado... que eu chamo de pleonasmo visual, né? Porque você está falando e você quer explicar, e explica com uma metáfora, o que é maravilhoso. E é só uma metáfora da metáfora. o Wittgenstein, o Ludwig, ele chamava isso na sua primeira fase, que é o Tratactus, de isomorfia. Para um pouquinho. Todos os nossos amigos, professores aqui, chamam de Wittgenstein. Você viu como ele chama o Wittgenstein? Ele é íntimo. Ele chama de Ludwig. Ludwig. Ou Lud. O Lud. Na sessão espírito jurídica que ele faz, Isso. é Lud. É o Lud. Isomorfia. Isso. Isomorfia, palavra e coisa. Colar. Porque... E hoje nós vivemos esses tempos, esse tempo do atravessamento e tal. E o outro cientista de Lagado, lá do Swift, ele inventou os emojis. Isso. Ele disse o seguinte: nada de frases longas, tudo tem que ser substituído por monossílabos e onomatopeias e sinais. Pronto, acabou de inventar os emojis em 1748. Olha, o que a literatura, ela sempre chega na frente. Uhum. Você pode hoje dar um curso, e eu escrevi isso, eu tenho vários... aliás, quase ganhamos o prêmio Jabuti pela segunda vez, mas com esse livro sobre literatura, porque o Superinterpretação é um texto que a gente usa as lições do Eco em 1992 em Boston, ou lá, em que ele foi dar um curso em que ele disse assim, a literatura... Humberto Eco. Eu sou da Belle Époque, né? Você sabe, quando eu fiz mestrado, eu cursei um semestre todo só sobre o nome da rosa. Sei tudo sobre o nome da rosa. Eu também. Olha lá, Sei tudo. Traduzi todas as expressões em latim. Tem, tudo bonitinho. Sei tudo. Eu adorava aquilo. Eu me sentia o sujeito... e ainda alguém disse que... Posso te dar a frase que define o nome da rosa? Que é a sua cara, a nossa cara. O Addison, quando eles estão lá na biblioteca, que é um labirinto, né? O Addison diz pro Frei Guilherme: puxa, mestre, que bom se o mundo não tivesse labirintos. Aí o Frei Guilherme diz: não, Addison, que bom se houvesse uma regra para andar nos labirintos. Porra! Define ou não define? Define ou não define nosso pensamento, inclusive? Evidente. Certamente. E define o mundo. Exatamente. É espetacular. E quando eles estão subindo a ravina em direção, disse assim: mestre, vejo o cavalo, mas não vejo a cavalidade. É porque ainda não tens os olhos para ver a cavalidade. Ele estava explicando Platão pro nosso... E o fatalismo com o realismo político. A hora que o Addison se apaixona por uma camponesa, Sim. e ele é pego, transando com a camponesa, e a mulher é condenada à morte. Isso. E o Addison, a hora que ela vai ser condenada à morte, o Addison... Tá. Aí o Frei Guilherme põe a mão nele e diz: Addison, esquece. É carne queimada. Exatamente. E toda... É maravilhoso. Eu fiz isso é absolutamente fantástico. E o Eco dizia, e veja como isso é por direito. Aliás, na nossa petição da ADC 44, da presunção da inocência, que está na história do Brasil hoje, está escrito lá: o Supremo fez uma superinterpretação quando disse muito mais do que a lei. Pois o Eco, lá nas lições, ele disse assim: olha, a literatura até hoje tem duas grandes fases. 3. A primeira delas é que o sujeito só dizia estritamente o que dizia o livro, que no direito é uma espécie de textualismo do século XIX. Depois houve uma viragem, um turning point, e aí os críticos começaram a fazer um outro livro. Por exemplo, falar que só porque o Pinóquio tinha o pai carpinteiro, ele era tipo Jesus Cristo.
E o André... Superinterpretação. Isso, e o André, meu sócio, o André Caran Trindade, criou uma outra dizendo o seguinte, olha, vocês podem discutir tudo sobre Capitu. Discutam que traiu ou não traiu. Agora, só tem uma coisa. Capitu Dom Casmurro, se traiu ou não traiu Bentinho. Isso. Capitu era uma mulher. Você não tem o direito de dizer que ela não era mulher, porque isso não está em discussão, porque a superinterpretação não é possível na literatura. Aí tem o caminho do meio. A literatura criou e aí vem o direito, o valor da antropofagia, ela busca na literatura, ela busca na filosofia, que é o quê? A hermenêutica, toda a reconstrução do século XIX que eu faço, para chegar no século XX, com um dos, para mim, não, o Hans-Georg Gadamer, que escreve o Verdade e Método, na verdade, Verdade contra o Método, e a partir disso se cria uma grande questão, quer dizer, de novo, infrainterpretação e superinterpretação, há que se cuidar muito. Então, até um determinado momento se tinha uma Auslegung, que é simplesmente tirar de algo que está posto, um certo exegetismo e tal. E depois tem uma Sinngebung, dar sentido. É nesse dar sentido é que se constrói a possibilidade. Aí vem a grande discussão, quais são os limites de dar sentido. Aí então se pega a teoria do romance em cadeia, não é por nada que Ronald Dworkin se tornou famoso pelo mundo todo, porque ele trabalhou uma espécie de teoria da decisão pelo romance em cadeia. Uma decisão judicial nunca é um conto. Ele é um romance porque é um novo capítulo. E nós podemos brincar com isso. Aliás, Luiz Fernando Veríssimo e outros faziam essa brincadeira. Estou em Paris e lá fui me hospedar no Ritz. Reinaldo. Aí o Reinaldo disse assim, do Ritz eu saí. O que o Reinaldo não pode fazer é o seguinte, nesse momento, caminhando na praia de Copacabana, o Lênio Streck, não, mas ele estava no Ritz, ou seja, há uma coerência. Uma coerência, ponto. E a integridade do texto. E a sentença e o acórdão tem que manter, primeiro, uma coerência, uma integridade. E isto vai gerar o quê? Uma estabilidade no sistema. Você não será surpreendido. Eu tenho direito fundamental a uma decisão coerente e íntegra. Eu não posso ser surpreendido. Eu não posso chegar no judiciário, correr sozinho e chegar em segundo lugar. Claro. Essa é a questão, né? Por isso que eu ajudei a fazer o Código de Processo por uma série de coisas desse tipo. Isso tudo não será um delírio, uma ilusão, de que nós, ou que pessoas como você, melhor dizendo, juristas como você, servem apenas para justificar, com pretextos, decisões políticas? Que, portanto, o constitucionalismo, que pretende marcar o estabelecimento de relações horizontais entre a política e o direito, nada mais é do que uma ilusão que serve para justificar decisões de poder por meio de regras de justificação, não de determinação. Perfeito. Essa é a grande pergunta, porque isso começou já no segundo pós-guerra, essa discussão, porque o direito tinha fracassado. Acabou. Para que serviu o direito? Não serviu para nada. Aí começa, então, as novas constituições. Aí você tem dois caminhos, os céticos e pessimistas e tal, dizendo, o direito é uma questão de poder. Aí os Critical Legal Studies, americanos e outros. E uma outra corrente mais conservadora, na qual eu me incluo, é a corrente, digamos, de um certo normativismo constitucional, de uma certa normatividade da Constituição. Aí o Ferraioli, o Conrad Hesse, o Canutilho foi aos píncaros, né, no máximo, porque ele foi buscar na Alemanha, com o Peter Lerche, a ideia de uma Constituição dirigente, ou seja, é capaz de fazer revolução via direito. Aí vem, se o direito serve para as classes dominantes, se o direito só serve para justificar o poder, o Canutilho
acaba fazendo uma tese de que Constituição dirigente e vinculação do legislador, pela qual você faria, já que você tem uma Constituição como Portugal tinha, naquele momento de 76, uma Constituição que dizia que Portugal está em transição para o socialismo. O Canhotilho, então, que vinha lá do Partido Comunista e outras relações, faz uma tese dizendo Constituição dirigente e vinculação do legislador. A Constituição diz o quê e o legislador e o governo dizem como. E isto vai fazer com que se tenha uma nova perspectiva. Então já temos duas questões a partir do segundo pós-guerra. Uma, deixa para trás a tese de que as constituições são folhas de papel ou simplesmente questões políticas, elas passam a ser norma. Se a Constituição passa a ser norma, ela é um dever ser. Se ela é um dever ser, ela me conduz. E aí tem as cláusulas pétreas, etc. E se cria, portanto, esse segundo caminho, que, digamos, é um caminho mais conservador. Em países de terceiro mundo, né, nós tivemos uma grande discussão de tantas coisas que eu já fiz. Houve um momento em que o Canhotilho escreve um artigo em 98 dizendo a morte da Constituição dirigente. Isto gerou uma confusão aqui no Brasil, principalmente para caras assim mais progressistas como eu, que achavam que via Constituição eu tinha condições de enfrentar o problema dos direitos sociais. Afinal, a Constituição diz o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, erradicar e blá, blá, blá. E quer dizer, esta Constituição visa desigualar a desigualação. Essa é a minha frase da Constituição. Esta Constituição visa desigualar a desigualação. E o Canhotilho diz isso morreu. Claro, para Portugal e etc, etc. O que nós fizemos? Olha os personagens dessa história. Jacinto Nelson Coutinho, o Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin, Eros Grau, Lênio Streck, na época o Flávio Pansiero, era bem jovenzinho, e Cleberson Cleve e outros, e juntamos e fizemos um livro, Canhotilho e a Constituição Dirigente, e construíram 10 anos, 10 livros para tentar responder a pergunta do Walfrido Vardi. Veja o que o Walfrido pergunta. 10 anos tentamos responder isso. No final de tudo isso, eu como um otimista, e aliás, eu descobri que o Francisco, nosso Francisco Assis e Silva, da JIF, escreveu sobre Hans Weinger. Sim. Ele é brilhante. Que é um autor fantástico, porque Kelsen, quando escreve, são questões bonitas, dá a impressão que isto que a gente fica falando essas coisas assim e tal, mas eu me empolgo. Então, quando Kelsen escreve Teoria Geral das Normas, ele abandona a tese da norma fundamental e entra ele pega de um filósofo chamado Hans Weinger, que o Francisco trabalhou, que é a filosofia do como ser. É a ficção necessariamente útil. Quando eu vou ao estádio, eu sei que o árbitro e o VAR vão me lograr, mas é como se eles fossem naquele dia fazer direitinho. Então, Walfrido Vardi, respondendo para você isso tudo que você me perguntou. Você tem razão, mas é como se você não tivesse razão. E exatamente pelo als ob, ou o como se, é como se você não tivesse razão e como se fosse possível isso tudo que eu faço cotidianamente, mexendo na sangria do cotidiano, tirando a dureza do cotidiano, aquilo que é o suor das pessoas de um país de modernidade tardia, que eu escrevi uma Constituição Dirigente adequada a país de modernidade tardia, em contraponto ao Canhotilho, porque é como se eu pudesse ajudar para usar o direito e para ele não ser uma mera justificativa de uma teoria política do poder em que o poderoso pode dizer qualquer coisa. E ele vai dizer, deixa esses juristas fazer isso.
E você sabe que a gente faz a diferença com ações no Supremo, a gente vai no cotidiano como advogados, grandes advogados como você, a gente faz essa diferença que o Reinaldo faz no jornalismo, eu tento fazer, a gente constrói teses e de algum modo, e aí tem um conceito que eu inventei no meu dicionário de hermenêutica, que chama constrangimento epistemológico. Eu conheço um advogado mediano que entrou com uma ação, advogando pelo PSOL, sobre a questão da execução das emendas obrigatórias. É que ele pode comentar? Ele vai ser parecerista, né? Que fez um barulho bom. Não sei se pode comentar, pode até falar o nome do cara, podemos falar o nome dele? Valfrido Vart? Esse é. Pois então. E outro, et al. Et al. Mas Claro. o Valfrido Vart estava lá. É uma pessoa média, média. É esforçado, rapaz. Como dizia o Edward Thompson, o direito importa e por isso nós importamos com tudo isso. Isso. O direito tanto importa que as emendas foram truncadas lá, trancadas. E este que vos fala trabalhará, nesse caso também, está trabalhando. Olha, eu nem sabia, eu juro. Exato. Eu juro que eu não sabia. Portanto, conheço bem essa Vou achar que é matéria. informação de quadrilha, mas eu juro que eu não sabia. Eu sabia? Não sabia. O Não professor sabia. Lênio dará um parecer sobre o cara. Exatamente. Então, esse é um Por bom isso nós exemplo. trouxemos aqui, para que desse para mentira. Reinaldo, isto é a prova de que a resposta para o próprio Valfrido, né, isso que eu brinco com como ser, de fato, esse meu otimismo metodológico, inventei esse negócio de otimismo metodológico, que é um modo de dizer, é como se isso pudesse dar certo, e às vezes dá. Exatamente. E às vezes dá. Eis aí, olha o que se fez. Por exemplo, quando você achava tudo perdido, a suspeição do Moro, coisa assim, agora se foi, e tal. E lá estávamos nós tentando fazer o constrangimento epistemológico. O que é o constrangimento epistemológico? É assim, ó. Tem um autor alemão chamado Bernd Ritters, morreu há pouco tempo, morreu velhinho, enfim, e um dos autores mais premiados da Alemanha. Ele escreveu um livro chamado vários, A Revolução Silenciosa, Secreta. Ele mostra como os tribunais fazem uma fagocitose, comendo o direito, que é o problema do ativismo, que ele denuncia lá. Imagina se ele morasse aqui, né? Eu vou citar quando a ameba faz assim, abraça. Exatamente. Porque E aí, ele tem um outro livro chamado Uma Interpretação Ilimitada. Ele faz uma crítica, ele faz uma história desde o nazismo para cá, a implementação do Hitler. Ele diz assim, sabe por que os nazistas chegaram ao poder desse modo? Porque não foram limitados, a interpretação dos juízes e promotores não foi devidamente limitada. Como a palavra unbegrenze pode ser traduzida por não constrangido, Não contido. não contido, eu construí uma interpretação ilimitada, eu transformei em constrangimento epistemológico. Uhum. E o que a gente fez? Todos os dias, etc., trocando figurinha entre nós, com o Reinaldo e tudo, sobre a questão do valor do direito. Todo o tempo, e a primeira vez que eu encontrei o Reinaldo foi antes de encontrar o Valfrido, a gente falava sobre o valor da Constituição. Inclusive, quando a gente entrou numa maré contra todos, antipaticamente, com relação aos embargos, a gente dizia, olha, não sou eu, isso é um problema, você tem que se brigar com a Constituição, não brigue com os textos. Isso. E assim, então, nós fizemos isso. Veja a presunção da inocência. 3 anos de batalha, 3 anos de luta para conseguir fazer isso. Quantas ações, outras já, por exemplo, a DPF, que está lá, que eu também atuei na 919, que ainda não foi julgada, mas é sobre a delação, sobre a delação, a colaboração, tentando regrar a delação
para que ela não ocorra mais como foi feito nos tempos da Lava Jato. Está lá no Supremo Tribunal. Enfim, escrevendo toda semana é um modo de fazer constrangimentos, é um modo de torcer para que, tipo assim, né? É como se isso fosse dar certo um dia, né? Tem uma coisa meio lembrando o livro do Camus, tem uma coisa meio do mito de Sísifo, mas é isso mesmo. É isso. Mas ninguém falou pro Sísifo falar assim, não tenta mais. Faz o seguinte, fica lá embaixo com a pedra que tá tudo certo. Acabou, para. Né? Não. Acontece que esse eterno subir com a pedra, ainda que às vezes a gente sinta que a coisa volta, isso produz coisa. Isso produz conhecimento. Porque o dia seguinte... Isso produz mudança. Porque Né? eu vou fazer uma corruptela, né? Você não se banha na mesma água do rio duas vezes. Você não rola a mesma pedra duas vezes. Não é, exatamente. Até o alto. Sempre será outra pedra e você será outro cara. Nós inventamos não o rio de Heráclito, mas a pedra de Heráclito. A pedra de Heráclito, exatamente. Se fôssemos repórter, já estaríamos mostrando uma pedra. Nós inventamos a pedra de Heráclito. Aí sobe com a pedra. Uma vez o Fantástico foi ensinar filosofia. Isso vai me deixar super bem com os jornalistas. Foda-se. Uma vez o Fantástico foi ensinar jornalismo, foi filosofia e foi ensinar o mito da caverna. Bom, fácil. Adivinha onde foi a professora? Dentro da caverna. Na caverna? Dentro da caverna. Claro, evidente. Mas aí o ponto seguinte... A janela por onde ela via sombras era o quê? Era uma frestinha. Isso. Aí vem Tá depois... brincando, jura? Mais ou menos isso. Heráclito. O rio dela. Filósofo do movimento. Isso. E de onde ela fez? No rio. De cima de um caminhão. Do caminhão? Do movimento? Do movimento, tá certo. Claro. É. Entendeu? Mas nem foi pro rio, né? Não, porque eu acho que o rio era muito caudaloso. Então, essas coisas isomórficas, né? Essa tentativa de isomorfia, que, aliás, o Adnet faz isso bem. Mas eu fiz um texto mostrando que há 25 anos atrás eu escrevi dizendo isso, a partir da filosofia, etc., que essa tentativa de isomorfia era um modo de encurtamento da linguagem, porque eu estudava Swift e esses outros caras, que é hoje o que esses tempos pós-modernos, eu chamo isso de Pablo-marcelização do mundo. Aliás, tem um menino, minha mulher, tem um menino que faz genialmente na internet essa história, vê se você lembra o nome dele, essa história do assim. E aí, o jornalismo, aí nós telefonamos para ele. É isso. Assim, mostra o telefone. Fica nessa coisa amalucada. Claro, o grande problema é se for uma festa de sexo e fica difícil. Mas enfim. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Mas, então, essa Pablo-marcialização é o atalho de sentido, né? Que hoje o analfabetos sempre existiram, mas nunca tinham orgulho disso. Hoje, o analfabeto, o tanto funcional como o outro, ele tem orgulho de nada saber. É uma coisa impressionante onde nós chegamos. Então, hoje nós temos essa história dos atalhos de sentido, que é o encurtamento. E o modo como nós estamos indo, paradoxalmente, vai chegar um momento que o cara do Swift... estava certo, vão acabar com a linguagem. Eu chamo isso de paradoxo do queijo suíço. O melhor queijo é o queijo suíço. O queijo suíço tem furos. Portanto, quanto mais furos, melhor o queijo. E quanto mais furos, menos queijo. Portanto, o queijo ideal é o não queijo. A linguagem ideal é o zeramento total, como o grande filósofo contemporâneo de então, 1748, do nosso Jonathan Swift, né, o cara mais irônico do mundo. Genial. Já começa com os gigantes entrando, que é a Inglaterra, enfim. Cada coisa... E ele faz uma crítica ao Ministério Público absolutamente genial. Cada vez que eu releio o Swift, porque eu dou para os meus alunos isso para o Swift, não é que o Gulliver estava dormindo
e houve um gritedo. Oh, céus, o castelo está pegando fogo. E a rainha, sozinha no castelo, todos fugiram, os ratos abandonaram o castelo e o Gulliver só tinha um baldezinho que era um dedalo, mesmo o castelo ele não conseguiria. O que ele faz? Urina sobre o castelo. A rainha fica encantada com tudo aquilo e se salva. E todos dizem, ó, grande Salvador. O promotor de justiça de então faz uma denúncia e a pena era de morte. Urinar em prédio público, processou Gulliver por aquilo. Coisa, não? O tempo só se repete como fraudes, né? Essas coisas todas, que a gente vê isso cotidiano. Né? Tem gente que é processada por baldes de água porque não seria por urinar e essas coisas. Então veja como a literatura é uma coisa tão sublime, né? Ela chega antes, né? O Shakespeare, por exemplo, putz. E no Swift, a modesta proposta para resolver o problema da fome na Irlanda, que era comer as crianças. Que até brinco, isso hoje no Brasil ou daria um processo por pedofilia, ou então por canibalismo, né? Porque não se entenderia a ironia. Né? Claro, esse é um outro problema que nós perdemos a capacidade. Aliás, é um cuidado que nós todos temos que tomar. Isto. Eu sei que não parece, mas eu tenho 63 anos. Ora, não, vocês não precisam dizer que não parece, eu sei que não. Mas eu... Não parece. Não parece. Obrigado, gente. Porra, que demora também, né? Eu, hein? A gente ensaiou aqui, foi um sinal que disse, vamos. Ferrados comigo. Mas eu comecei a escrever num tempo em que a ironia era... Normal. Não era politicamente incorreta. Não, e mais, era compreendida. Hoje... Elogiável. A ironia, esquece, eu até brinco, assim, se fosse verde, muita gente ia comer. Isso. Entende? Como o drible no futebol. Também passou a ser proibido. Não pode driblar mais. Não pode dar olé. Não pode dar olé. Não pode fazer embaixadinha. Isso é criminoso. Não pode fazer embaixadinha. Lembra Edilson, punido porque fez embaixadinha? Punido. Mas como? Eu não posso fazer embaixadinha? Isso. Mas embaixadinha é a glória do futebol. Exato. Eu não sei jogar bola, eu sou cego, não consigo jogar. Ele foi quase jogador. Mas, porra, se eu fosse, eu ia fazer embaixadinha, cara. Por quê? Por que eu não posso fazer embaixadinha? Antigamente, a ironia era a condição de possibilidade de um bom texto. O sarcasmo era uma questão de compreensão, né? E porque os grandes livros... Nós falamos dele aqui, vocês imaginaram o Machado sem ironia? O Voltaire... O Voltaire sem ironia? Quando faz a crítica aos nécios, aos pastóforos e os linóstulos, entendeu? Que são hoje palavrões, né? Que são os patetas, enfim... eu já escrevi um texto... E sacaneava o Rousseau, porque achava que o Rousseau se levava muito a sério. Exatamente. Para com isso, porra, de ser tão... ai, meu Deus, vamos salvar a humanidade. Pô, não. Vamos brincar um pouco. Eu escrevi outro dia uma epistemologia dos nécios. Aí eu boto desde o primeiro nécio que surgiu, os primeiros críticos dos nécios, né? Como que Platão e toda essa gente não gostava de nécios, e como os neonécios hoje se comportam, né? Os neonécios, eles se orgulham de não saber nada, etc., e não fazem a barra, que entre significante e significado tem uma barra. Então, nós temos uma espécie de psicopatia linguística, que é o sujeito que não faz a barra. Tu diz, bomba, ele se atira no chão. Não, era só uma notícia. Entre o significante e o significado tem uma barra. Isso coloca você no mundo, homem. E houve um tempo em que os sábios poderiam, de algum modo, ter a ambição de alguma arrogância. Hoje não. Hoje a arrogância é dos idiotas. Você se sabe, fala assim, desculpa, mas não é isso. Não, mas, não é bem assim. Não é bem assim. Não fica magoado comigo, hein? Mas não é isso. Quase pedindo desculpa pro imbecil. Que é o que Porque o imbecil acha que você contestar a imbecilidade dele é ofensivo. Claro. Isso tem hoje... Não é assim? Claro que sim. E você tem que entender isso. E hoje... o imbecil e respeitar o imbecil. Respeitar o imbecil e tal. E você que eventualmente sabe, fala, não é que eu queira aparecer, sabe?
não tô querendo te humilhar, não, ser arrogante, não, mas desculpa, mas não é. Que é Com calma. o fofo. O cara olha pra você e fala assim, tá achando que é o quê? Que sabe? Exatamente. Não, mas como? Eu não tô achando nada. Só porque você fez doutorado, etc., acha que pode falar sobre esse assunto, isso é exatamente por isso. Enfim, Em tese, sim. em tese, sim, né? Então, eu chamo de tempos de bulimia comunicacional e anorexia informacional. Nós não aceitamos nada, não temos apetite em informações, não comunicamos. E quando a gente recebe, por acaso, a gente vomita imediatamente porque somos bulímicos. Anoréxicos, não temos apetite por nada. Por quê? E bulímicos. Aí vem uma questão. O T.S. Eliot, que era um conservador, um poeta, tem uma frase que explica, digamos assim, toda esse crescimento, digamos assim. Tem uma equação que não fecha, ou fecha. Todo mundo, digamos assim, o Brasil é o lugar em que mais tem smartphones. Então, todo mundo tem as informações do mundo na palma da mão. Ou seja, qualquer idiota tem todas as informações num clique. Mas se isso é verdadeiro, por que aumenta o número de imbecis? Por quê? O Eliot explicava isso. Isso que não existia internet, nada disso. Uhum. Porque informação não é conhecimento, conhecimento não é saber e saber não é sabedoria. Ele diz o que fizeram com o conhecimento que lhe foi dado, etc., que fizeram. Por quê? Porque a informação é algo que é tipo aeroporto, ninguém mora lá. A informação vem e passa. O conhecimento é o nosso papel. O papel do professor, o papel de alguém que tem um pouco de sabedoria, ele é de transformar minimamente qualquer informação em conhecimento. Que esse tem um grau de perenidade. A informação, ela é instantânea, ela passa. Por isso que a era que nós vivemos, as pessoas não querem vídeos de mais de 30 segundos e ainda aceleram para 1,5, 2. Mas o que aconteceu? Na velocidade de reprodução. Isso. O que aconteceu? Agora, traz isso para o direito. O direito, o que se faz? O direito criou um certo imaginário, e as redes sociais multiplicaram isso, que é a tese da simplificação. A pergunta que eu faço e tenho feito é o seguinte, olhando assim, né? Tipo, lembro antigamente o cara chamava a câmera assim, disse assim... Olha aqui. Aliás, essa é a sua câmera, você pode chamar. Aí diz assim, você se operaria com um médico que tivesse estudado num livro chamado Operação Cardíaca Simplificada? Não. Mas por que no direito as pessoas aceitam? É porque o próprio direito não se valoriza. Eu fico imaginando a cena. O sujeito está recebendo anestesia, vai ser operado, e o cara assim começa aquele efeito da anestesia, ele vira a cabeça e vê a biblioteca do médico. E o médico tem assim, operação do cérebro mastigada, operação cardíaca resumida e tal, e ele não, olha o drama, e ele não consegue dizer, eu não quero mais ser operado. E aquele zoom em slow motion, etc. Mas no direito isso acabou sendo uma coisa absolutamente normal. Existem os coaches para ensinar a ler os resumos. Acredite se quiser. Sim. Agora, por que nós chegamos a esse ponto? Essa é a grande questão, assim como a pergunta que o próprio Walfried faz sobre o papel do direito, enfim, tudo isso, nós temos também essa pergunta. Para onde caminha o direito se nós lidamos com linguagem e nós estamos fazendo um decepamento da linguagem, estamos diminuindo o nosso mundo? E, bom, o que a gente vai fazer com o mundinho? Como se pergunta para o Ideias do Canário, ou a teoria do medalhão. A teoria do medalhão, também do Machado. O medalhão é genial, né? O pai diz para o filhozinho Janjão, que é um pequeno Nécio,
mas rumo ao estrelato. Isso. E diz: nunca leia nada complicado, não pense, não faça nem longas caminhadas para não ficar refletindo. E, para mim, o conselho maior: não escreva um tratado sobre carneiros. Isso. Compre um Iácio e convide seus amigos e professores, e você estará realizado. O Machado, olha só que coisa impressionante. Ele vai ficar bravo comigo, que eu vou fazer agora. Mas nós vamos fazer junto. Sobre o moço que está aqui. Você é um dos advogados mais bem-sucedidos do Brasil. Exagera. É verdade. Todo mundo sabe. Isso. E compra algumas brigas que, em tese, seriam contra até alguns dos seus interesses. Justo. Alguns dos seus clientes. Por que você compra? O professor Lênio explicou. Então explica para nós. Basicamente, nós recebemos formação jurídica para fazer a diferença. Isso. Simples assim. Senão nós seríamos simples acumuladores de coisas. Não é isso, professor? E fazer a diferença, você tem... porque o direito, numa fase... no século XIX, enfim, o direito... E essa é uma denúncia que o marxismo faz até hoje, que o direito é simplesmente produto das classes dominantes, etc., que é uma tese, né, de que o direito é simplesmente uma superestrutura. Claro que essa é uma leitura um pouco simplista, né, porque o próprio Engels, enfim... E depois os marxistas que vieram depois, como Poulantzas e outros, vão dizer que o direito importa. Aliás, o Edward Thompson um marxista e diz o direito importa, e etc, etc. Então, naquele momento, o direito tinha essa perspectiva. Mas a partir dos fracassos dele mesmo, aí vem aquela questão do segundo pós-guerra, o direito acaba tendo um papel de transformação. Se a gente fizer um pequeno resumo assim... A gente pode dizer assim, no século XIX, o direito tinha um caráter de resolução, em que ele tinha o papel do legislativo forte, etc. Depois, você tem a crise do próprio segundo com a Primeira Guerra, ou até com o sucesso da Revolução Russa, o capitalismo se dá conta de que ele precisa cuidar dos dedos para não perdê-los, né? Perder as mãos. E aí ele começa com a função social. Então, o executivo fica mais forte, que é a função social do Estado contemporâneo, a gente chama disso. Sim. E no segundo pós-guerra em diante, em face dos próprios fracassos, o direito começa a ter um papel de transformação social. Por isso que as constituições começam a dizer assim, o Brasil é uma república que quer e tal, usar o imposto para fazer o reequilíbrio da sociedade e tal, etc. Alguns países jogaram pesado com relação a isso. A Constituição de Portugal foi uma Constituição, digamos assim, revolucionária, né, que visava até mudar o modo de produção. E aqui uma Constituição reformista. Foi mais tímida nesse sentido, mas muito avançada. A nossa Constituição, para mim, é a melhor Constituição do mundo. Isso é muito importante. É mesmo. E é uma questão, e é uma Constituição que tem, só como do capítulo das garantias, né, que é uma imensa muralha, que tem que entender quando as pessoas dizem, mas por que vocês defendem garantias? Eu disse, por uma razão simples. Isso está lá em Antigo, isso está lá na Oresteia. Orestes matou a mãe, ele estava lascado, e mesmo assim, a deusa Palas Atena deu-lhe direito a um julgamento. As Eríneas, as deusas da raiva, que hoje todos se mudaram para a internet, sociais, as Eríneas eram 3 que se encarregavam de fazer a justiça até cortar o fio e finalmente... Exatamente. As Eríneas, as deusas da raiva. E elas queriam o fígado do Orestes. E aí a deusa Palas Atena deu um julgamento, o primeiro julgamento da história,
e com júri, com voto secreto. E tanto ela tinha a concepção de que o indivíduo é pequeno e o Estado é grande, essa concepção depois voltou na modernidade, que ali o Orestes ele foi absolvido porque deu empate. Deu 6-5, Isso. ela votou, deu 6-6, o primeiro indulto pro réu. E não é que isso volta em Guimarães Rosa, no julgamento do Zé Bebelo. Sim. O Joca Ramiro dá direito, tem direito ao advogado, júri, e ele é absolvido, e eles antes do julgamento pensavam, vamos cortar uma perna, vamos cortar um braço, e tava como Oreste. Claro que Eco, nosso grande Humberto Eco dizia, um livro sempre fala de outros livros. É o diálogo do Guilherme de Baskerville com o nosso preclaro Adson de Melk. Sem dúvida, né? Sim. Que coisa bonita aquilo. Como ele descobre o nome do cavalo Brunello, essas coisas todas, né? Quer dizer, espetacular. Que coisa. A literatura é algo... Eu transformei minha vida com a literatura. Eu sou, depois da literatura, que eu comecei mais a fundo na literatura, e quando eu comecei a ser obrigado a ler um livro por semana, por causa do programa, eu ancorava o programa, isso para mim foi um crescimento. Eu ainda aprendia com 2 ou 3 caras que eu convidava que sabiam mais coisas do livro do que eu. Eu disse, que maravilha, ainda me pagam para isso? Daí que o Pound... que nem o jogador de futebol, se vou ganhar... Daí que o Ezra Pound dissesse... O controverso... Sabe que tem um Pound no direito, o Roscoe Pound. O Roscoe Pound? E o Ezra Pound na poética. Exatamente. Controverso, porque ele fez coisas um pouco não muito boas. Mas na poesia, ele dizia da literatura e dos poetas, são antenas da raça no sentido de que antecipam. Claro, sempre. Percebem antes. As distopias são, acho que são escritas sempre, e o cara que escreve torce contra. Porque ele escreve sempre coisas terríveis, né? Sim. Veja o Orwell. Deixa eu te fazer perguntas sobre distopia. Opa. Nós estamos vivendo uma tentativa da Suprema Corte de impedir a divulgação de fake news e da utilização de imprensas de mídia para difundir informações falsas. Nós 3 defendemos decisões da Suprema Corte nesse sentido, publicamente. Sim. Vocês até mais do que eu, mas... me alinho de 2 mãos. Tomamos porrada pra cacete. Mas a pergunta... O pau sobe, desce e as costas folgam. Exatamente. Mas a pergunta que eu lhes faço... E você falou muito, professor, das teorias da decisão e de teóricos da decisão, como o Kelsen, como o Dworkin. Ou seja, caras que ficaram elucubrando de que forma tornar o processo e o procedimento de decidir algo objetivo e não subjetivo. Né? Em razão da crítica feita ao subjetivismo, ou seja, decidir, cada centro defletor de decisões é um conjunto de regras em si, não pode ser desse jeito. Claro, e a literatura faz a crítica, inclusive, com Amk-Dump, eu dou as palavras no sentido que eu quero. Isso é a grande crítica do Lewis Carroll. Exatamente. Agora, será que, como diria Shakespeare, já que vocês estão na literatura, essa proteção, essa tentativa de proteger a rigidez da informação e, portanto, a verdade, não será much ado about nothing, ou uma tempestade num copo d'água, precisamente porque as pessoas sabem que é fake news, mas simplesmente elas escolhem uma narrativa que lhes apetece. E elas sabem que é mentira. Elas sabem que aquele vídeo é mentiroso, que aquilo é uma manipulação. Elas sabem que estão sendo enganadas. Elas sabem que... Aliás, elas nem estão sendo enganadas. Elas sabem que é falso, mas elas querem... sabem que é falso. Mas é que aquilo agride aqueles que elas desejam agredir. Como disse certa pessoa, elas gostam da idiotice. E aí? E aí nós não estamos colocando todo o aparato de justiça a serviço de nada? Bom, esse é o risco. Eita, que... porra. Eu vou embora. Ó, gente, foi legal. É só uma provocação. Não. Eu não acho isso. Eu tô brincando. Mas eu acabei... Não, aí no fundo é o... Olha lá o que você vai responder, senão eu vou embora. É o risco que nós corremos, que essa é a questão da institucionalidade. Entre civilização e barbárie, pode-se dizer também que todos aqueles
que o Hobbes falava entre civilização e barbárie já também... Deixa eu dar um freio na sua fala. O Rousseau dizia que é papel do escritor político dizer ao povo que o povo deve querer. Uhum. O Supremo não está dizendo ao povo que o povo deve querer? Na minha concepção, não, porque, como eu disse, sou um otimista metodológico e o constitucionalismo é um dever ser, a Constituição é um remédio contra maiorias e é o estatuto jurídico do político, isso gera ônus na sociedade, o Estado interdita, assim como o superego tenta segurar a gente para não sair pelado na rua, etc., e então temos o id ego superego, eu acho tudo isso, o Freud leu o Hobbes também, eu acho que tudo isso tem ligação. Talvez a grande questão Só para lembrar, o superego é seu pai, tá? Exatamente, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Talvez a gente esteja aí numa coisa que o Peter Sloterdijk, alemão, escreveu a Crítica da Razão Cínica, né? Ele pega a frase do Marx, né? Sie wissen das nicht, aber sie tun es, ou seja, eles não sabem o que fazem, mas fazem assim mesmo. Ele mostra que o cinismo, que aí ele faz uma diferença do quinismos e dos cinismos lá dos gregos, o cinismo ele é mal, ruim nesse sentido, porque ele inverte e diz: eles sabem o que fazem e continuam fazendo mesmo assim. Exatamente. Então, talvez nós necessitemos de uma crítica da razão cínica, sem querer fazer alguma coisa da moda, que todo mundo quer fazer uma crítica da razão pura, prática, uma crítica da razão. Não vou entrar, não é disso que trata. Eu estou só dizendo que... Nós estamos a crítica da razão pós-cínica. Pós-cínica, que o Sloterdijk escreveu isso, o Slavoj Zizek também, no Mapa da Ideologia, e... da crítica, da necessidade de fazer uma crítica. Eu escrevi, tem vários textos sobre a crítica da razão cínica, dos cínicos contemporâneos, que sabem o que fazem, que no fundo é um pouco de um cara escreveu um livro chamado Not Born Yesterday, que é Não Nascido Ontem, que é o um americano, em que ele diz que existem dois tipos de crenças: as crenças reflexivas, que não fazem mal a ninguém, e tem as crenças intuitivas. Então, o fato de você acreditar na Terra plana não tem problema nenhum, porque a Terra não é plana e você não vai cair do mundo. Isso. O grande problema é se você acreditar que o Newton era um farsante. E você se atira do 10º andar para dizer que a lei da gravidade... Provar que a lei da gravidade não existe. Aí ele diz: esses caras não testam as suas intuições. Esse é o detalhe da fronteira entre o cinismo e do cara que tem uma crença que ele não testa. É muito difícil esse tipo a minha resposta é uma resposta, digamos, mais heterodoxa. Eu não posso cair numa contradição performativa. Eu não posso dizer eu estou morto. Esta é uma frase sem sentido, porque ela é contraditória performaticamente. Sim. Então, eu não posso usar a minha liberdade para extinguir a liberdade. É uma coisa assim, bem clichê isso que eu estou dizendo agora, né? Um pouquinho de platitude não faz mal também, né? Assim. Não, mas é fundamental. Mas é fundamental. Isso, Eu não posso usar minha liberdade para extinguir a liberdade. Ou seja, eu não posso fazer que nem os 3 militares em 11 de novembro disseram que aquele artigo 3º, que Pedro, eu e outros fizemos, na lei do Estado Democrático, e diz: não serão considerados crimes manifestações que tenham cunho social, etc, etc, que a gente botou isso para não pegar o movimento sem terra e outros. Exatamente. A gente botou lá. Na lei antiterrorismo. Isso. Exato. Não serão. E os militares disseram:
vocês que estão na frente dos quartéis estão abrangidos por esse parágrafo. Que veja, essas pessoas passaram a acreditar nisso. Não perco o fio, mas quando veio essa lei antiterrorismo, eu bati um pouco e eu falei assim, alguém vai usar isso Para fazer coisa errada. Vou fazer coisa errada. Você sabe disso, faz barulho. Isso. E aí, eu chamei isso de hermenêuticas criminosas. Uhum. Claro, que ela, sim. Porque aquilo vitaminou o golpe, a tentativa de golpe. Sim. Que as pessoas, aliás... Elas diziam, não, nós estamos em manifestação social. Pronto. Aliás, mas o que eu quero? Derrubar o presidente. Mas é uma manifestação social. Se eu fosse advogado desses golpistas, 300 que foram... Não ensina, Lênio. Não ensina, Lênio. Não, para o programa, não. Ó, gente, o pessoal que está gravando, dá pau. Você sabe muito bem que hoje não se discute que houve tentativa de golpe, porque já tem 300 condenados e, portanto, você tem que buscar apenas... O André Mendonça e o Nunes Marques discute um pouco. Mas tem que buscar só uma coisa que falta agora. O artigo 29 do Código Penal diz assim: quem, de qualquer modo, concorre com o crime será de acordo com a sua culpabilidade, etc. Quem foram os mandantes? Quem foram os incentivadores e quem foram os financiadores? Isso. Porque se isto não aparecer, esses caras, porque em si mesmo, era uma chinelagem. Sim. Em si. Agora, eles eram de um projeto, né? Porque a gente chama isso de crimes de participação. Cada um tem a sua função, né? Então, os alemães tratam bem disso, porque eles são bons em fazer a defesa da democracia, porque é do passado, né? O passado os condena. Então, aqui... Eles lembram bem. Lembram bem, sem dúvida. Então, aqui... Esse caso aí, os golpistas todos, eles são coautores. Eles são coautores, atenção. Isso é uma sutileza. Sim. Eles podem dizer assim, eles não são autores, tem razão. Eles são coautores. Só precisamos saber quem são os outros coautores disto, né? Esse é um detalhe interessante. Eu vou sair dessa altitude maravilhosa que a gente estava, vi um pouquinho e eu diria, eu sou um tanto platônico, né? Acho que a verdade está aqui mesmo onde a gente está, mas eu vou um pouquinho pro chão. A verdade está lá fora. A verdade tá... Há tanta vida lá fora, como cantou o nosso Lulu Santos. Tem uma iniciativa no Congresso que vai tentar impedir a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A tal dado. O Congresso não decide, então eu, Supremo, vou lá e digo, tem alguém punindo homofobia? Não tem. Então nós vamos pegar a lei que pune o racismo e, por extensão, nós vamos punir a homofobia. Né? A partir da constatação... Isso aconteceu, né? E aconteceu. E o Congresso quer agora proibir isso. Situação em que o texto constitucional exige que o legislador crie regras sobre um determinado tema e ele não fez. E ele não fez. Isso. E aí, então, agora se quer votar. Entenda, eu acho que o Supremo, se essa bosta passar, se essa coisa passar, né? Eu acho que o Supremo vai dizer, não, desculpa, você está tentando me impedir de ser Supremo. Claro. Acho que não vai passar. Mas, de qualquer modo, nós temos uma questão. Qual é o limite do Supremo dizer, Congresso, você tem de votar isso ou tem de votar aquilo? Ou se você não votar, eu voto. O limite são os sendo um pouco ortodoxo assim, né? Há limites semânticos na lei, na Constituição, e o poder criativo tem limitações. Por exemplo, o Supremo, ele tem que ter um self-restraint, né? O Supremo tem que ter um alto grau mas onde de contenção. Por exemplo, onde é essa contenção? Essa contenção se dá de forma institucional, não existe um contenciômetro
que acenda a luz amarela, disse assim, nesse momento ele passou dos 60. Que pena, né, Adson, que não existe uma regra para andar nos labirintos. Exatamente. Que pena que não existe uma regra para andar nos labirintos. Né? A sapiência desse livro, né? Que coisa. Espetacular, né? Espetacular. Toda a história da civilização tá ali, né? Sim. O Estado moderno e tudo. A questão da secularização. Então, os limites disso estão postos dentro de uma institucionalidade. O que é a institucionalidade? É aquilo que você tem a construção de uma tradição. A doutrina e etc., os que estudam direito, eles vão construindo noções. E essas noções acabam se estabelecendo como padrões. Tanto é que o Ronald Dworkin, por exemplo, vai dizer que princípios são padrões interpretativos que vão se construindo na comunidade. Por exemplo, em 1895, aconteceu um caso em Nova York que o neto queria matou o avô. Porque o avô dele estava se metendo com uma moça jovenzinha e ele desconfiou, porque ele estava no testamento, e ele desconfiou, esse velho vai mudar o testamento e vai me lascar. Não vai dar bom. Não vai dar bom. O que ele faz? Ele faz um cálculo de custo-benefício. Eu mato ele, vou preso, cumpro e saio rico. Tinha bastante dinheiro. E, portanto, por quê? Porque não havia lei que deserdasse ele. Entende? Uhum. Aí ele então mata o avô. E aí o tribunal, em primeiro grau, dá para ele o direito. Sim. No segundo grau, o que faz o tribunal? O tribunal constrói um padrão. Quer dizer, ele tira um padrão que já existia. Qual é o padrão? Ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. Mas onde está escrito isso? Na comunidade, um padrão que se estabeleceu. O que eu quero dizer é que quando nós falamos dos limites, autocontenção, etc., são padrões que se estabelecem numa democracia. Aquilo que se faz na esfera pública, na polis. O que se discute na polis? Bom, discutindo coisas que são para além das questões privadas. Não há linguagem privada, há linguagem pública. E o que se faz nela? Vamos construindo padrões. Padrões por exemplo, uma coisa simples. O Supremo não pode fazer tipos penais. Sim. E fez. Outra coisa, existe, digamos, devia ter no mínimo umas 10 regras estabelecida. Uma delas, se o legislador diz, e aí volta o velho Reinaldo e o velho Lênio lá de trás, quando falava, por exemplo, nos limites semânticos da Constituição. Se diz assim, coisa bem simples, cabem embargos de declaração de qualquer decisão. Agora, novo código, processo. Aí o STJ diz, não, das decisões que não deixam subir recursos dos tribunais, não cabe embargos. Então, aí ele cruzou a linha amarela, porque ele não cumpriu sequer os limites semânticos da própria lei. Então, existe uma institucionalidade que é a tradição. É por isso que existem tradições autênticas e tradições inautênticas. Então, os sentidos se dão numa intersubjetividade. Os sentidos não se dão na cabeça como um Humpty Dumpty que dá as palavras o sentido que quer e, portanto, você pode fazer 364 desaniversários. Não, mas por quê? Não está escrito em lugar nenhum que não poderia fazer 300, mas existe um constrangimento. E aí eu volto na minha tese. O direito tem que construir um constrangimento que não teve com os nazistas, e que o próprio direito se constrói a partir de uma dada tradição autêntica, com auxílio da doutrina, etc., ele tem que chegar e criar esses sentidos, essas limitações, sentidos limitativos, para dar o limite do sentido e o sentido desse limite, que não vai estar escrito, e mesmo que tivesse escrito, você não tem como fazer. Por exemplo, se tem uma lei que diz é proibido carregar cães na plataforma. Bom, você não precisa dizer
que o juiz não está, com base nessa lei, autorizado a proibir o cão-guia do cego. Seria uma imbecilidade. Claro. Entende? Então a gente chama isso eu chamo nos meus livros de hermenêutica da função. Existem coisas que você não precisa dizer que estão implícitas, que se constroem na tradição. E nessa questão dos limites do Supremo tem uma tradição. Há sendo construída uma tradição do Estado Democrático de Direito. Você não pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Não tem um limitômetro para isso. Mas para isso existe as universidades. Existe o constrangimento epistemológico para isso. O Brasil não exerce muito porque no Brasil a tese dominante é que é o direito que os tribunais dizem que é. Aliás, eu pergunto para as pessoas que fazem mestrado, doutorado, por que você está fazendo? Se você diz que o direito é o que os tribunais dizem que é, por que você vai escrever um livro se os tribunais dizem que é... Qual é o sentido de você escrever um livro se o seu livro não serve para nada? Porque se o direito é o que os tribunais dizem que é, ele pode fazer que nem um Ampk-Dumpk e dar o sentido que ele quiser. E isso não é invenção. Isso também não sai da minha cabeça. Não cair numa contradição interna, isso que eu estou dizendo está numa certa intersubjetividade, uma dada tradição de uma teoria do direito não inventada por mim. Entendeu? Quer dizer, há uma esfera pública no direito que me dá direito a sacar dali para poder fazer uma crítica ao tipo, por exemplo, essas coisas que acontecem que são ultrapassagem dos limites semânticos. Por isso que a doutrina no Brasil tem que doutrinar. Doutrina, doutrina. É um verbo e um adjetivo. Professor, eu levei muito a sério a faculdade de Direito. Mas vá. Levei muito a sério. Sério? Eu era um aluno Vá. pra cacete. Pra caramba. Até porque eu queria melhorar. Eu tinha uma visão instrumental da faculdade de Direito. Quem diria isso? Eu era um aluno aplicado. E você acaba de lançar, pela editora Contracorrente, este livro, Ensino Jurídico em Crise, um ensaio contra a simplificação do direito. Isso. Eu queria que você falasse sobre esse livro, mas eu obviamente assisti um embate entre você e determinados, eu vou chamar de intelectuais e advogados, que professam e que defendem algumas técnicas interpretativas e algumas técnicas de instrução da política do direito, como, por exemplo, a jurimetria, ou seja, o estudo empírico de decisões do direito, enfim, do direito na sua dimensão sociológica, por assim dizer, naquilo em que ele transforma o mundo dos fatos. Eu confesso que eu assisti esse embate e acho que o senhor tinha razão, mas não acho de todo inútil o estudo, essa empiria. Eu acho ela útil por uma série de coisas. Eu queria ouvi-lo sobre esse novo livro, publicado pela gloriosa Contracorrente. Tá bonito, sim. Muito bonito. Sobre a crise do ensino jurídico e sobre essa contenda. Você deixa só eu fazer Claro. uma questãozinha sobre os... Eu queria um pouco esclarecer sua pergunta, que é maravilhosa. Eu acho que eu entendi, mas não sei se você entendeu. Perdão. Vamos pegar dá um exemplo, assim, do que é que os caras queriam e o que é que o Lênio queria nesse embate. Vamos lá. O professor Lênio Streck é um opositor das simplificações. Não é possível estudar coisas complexas por meio de simplificações. Isso. As coisas complexas têm que ser descritas na sua complexidade. Estou sendo muito simplório na descrição do que defende o professor Lênio Streck. Ele o fará de maneira muito mais eloquente e brilhante, como sempre. E o que é que os outros queriam? Por outro lado, há um grupo que atua hoje no direito, sobretudo dentro da Pontifícia Universidade Católica, mas em outros lugares, eu não vou falar nomes, são amigos meus, pessoas que eu conheço, e eu não quero polemizar mais do que já se polemizou. Mas eles defendem uma interpretação demasiado reducionista dos fenômenos
e da atuação do direito sobre a sociedade, sobre os sistemas sociais, por meio da obtenção de dados. Dados, De dados. Então, isso obviamente reduziria. E tudo que não é isto, para essas Os pessoas... famosos dados empíricos. Empíricos. A E tudo que realidade não- nos mostra que... É uma volta só a fatos. E né? tudo que não é isto Uhum. no direito é retórica para essas pessoas, o que evidentemente é errado. O que evidentemente é errado. Pelos motivos sobre os quais nós acabamos de falar longamente nessa hora e meia. Nós três concordamos. Exatamente, tudo isso é errado. Porém, no meu modo de ver, e é essa a minha pergunta ao professor, a utilidade nesses instrumentos de análise. Claro. Métricas. Nessas métricas, nesses instrumentos nessas lentes Sim. de observação do mundo. Não, é evidente que a minha crítica é a plenipotenciariedade disso. Mais ou menos assim, uma metáfora para isso é a professora Lee Epstein, que veio aqui na USP, em São Paulo, e disse, e não é segredo isso que estou dizendo, porque eu escrevi 2 textos sobre isso, dizendo, nós não precisamos estudar a teoria do direito, basta estudar as regras do beisebol. Eu comecei dizendo o seguinte, eu não sei nada da regra do beisebol, poderia ser futebol, então alguma coisa assim. Porque é um pouco de você... Se não for futebol americano. Aí já é. Eu não entendo nada de beisebol. E beisebol? E beisebol, que você vai no jogo de beisebol, Pra mim é uma coisa... vai, nunca come entendi o negócio come do um beisebol. cheeseburger, volta, vai pra casa, O dorme, cara volta, às vezes jogo. sai correndo e às vezes sai Não devagar. perco o filme, mas teve um filme que fez um baita sucesso, não faz tanto tempo, que era todo ele baseado nas regras do beisebol. Tá louco. Aí eu fiquei vendo o filme Porra, assim, não entendi nada. e eu via que tinha algumas coisas acontecendo. Não entendi nada. Porra, Eu não entendo beisebol. Ninguém consegue me explicar beisebol, é porque eu sou burro. Pois aí a professora essa disse isso, eu fiz uma crítica dura e tal. Há uma outra questão parecida com isso, que é uma famosa pesquisa dos juízes de Israel, que eu trato aqui no livro, dos juízes de Israel, que dizem que há uma pesquisa com 100 e poucos juízes e tal, e pá, em que ficaram analisando o processo e chegaram à seguinte conclusão, que os juízes criminais, de manhã, depois que eles tomaram café, eles são mais benevolentes. E a partir das 10h30, 11h, eles começam a ficar com fome e eles são mais duros. Eles fizeram essa pesquisa, um pouco parecido com aquele negócio assim, cada vez que um ator americano faz um novo filme, crescem os acidentes de helicóptero. Não tem nada a ver, né? Esse é o Tom Cruise que vive fazendo coisa. Então, a minha tese, primeiro criticando, e eu faço a brincadeira, disse assim, desse-lhes um sanduíche robusto às 10 da manhã, porque se o direito depende, aí eu boto fracassamos, porque se o direito depende do apetite e do estômago dos juízes, fracassamos totalmente. Eu achei que o direito devia depender da estrutura, da doutrina e da jurisprudência. Mutatis mutandis, pouco disso. Mudando o que deve ser mudado. Isso, mutatis mutandis, um pouco disso eu faço a crítica ao uso excessivo de dados empíricos, como se os dados empíricos conseguissem substituir a necessária teorização. Digamos assim, a ideia de que só há fatos e é uma ideia do positivismo do século XIX. Sim. E não esqueçamos que o positivismo, tanto científico, aliás, a famosa frase do Nietzsche, né? Contra o positivismo que só diz que só há fatos, eu digo só há interpretações. O nosso Humberto Eco diz, boa essa. E seria ele, Nietzsche, também uma mera interpretação? A brincadeira que ele faz naquele livro sobre Nos Ombros de um Gigante, que o Eco faz. Então, só há fatos, não há... é uma coisa positivista, de certo modo, porque o próprio realismo jurídico, esse de que é uma tese empirista, Claro. de que eu vou prever o que os juízes julgam, etc., etc., que é a tese do realismo norte-americano, não vou falar do realismo escandinavo, é uma tese positivista, porque
porque o sociologismo ou o realismo jurídico é uma tese positivista também. Então, essa tese é uma tese positivista. E no bom sentido, eu também não quero fazer nenhuma treta com isso, e eu não quero fazer uma análise superficial sobre isso. Já fiz ela em vários textos e apenas digo que não concordo por causa uma espécie de substituição de um arcabouço teórico, epistemológico, porque vem toda a questão. O que é epistemologia? Cara, desculpa, parênteses, a gente é muito amigo, mas a gente nunca falou sobre isso, mas eu concordo tanto com isso, porque isso me irrita num grau, porque eu acho assim, que é substituir o conceito pela quantidade. Então, assim, você abandona o conceito. A palavra pela coisa. Você abandona o conceito, você abandona qualquer tentativa de entender o que está sendo debatido pelo quantitivismo, assim. Isso. As efetividades... Aqui, mas olha a frequência com que isso acontece. Sim, mas aconteceu com essa frequência. Agora, essas coisas podem compor análise interessante. Claro, mas assim, elas não podem ser ignoradas. Mas não claro com não. plenipotenciário, elas podem reforçar uma questão, por exemplo, se eu tenho... Porque aí vem o valor da epistemologia. Eu me preocupo tanto com os conceitos que eu criei um glossário aqui. Um dos verbetes é epistemologia. Você usa muito a epistemologia num nível do tipo, eu estou fazendo uma análise sobre um processo ou qualquer coisa. Isso não é epistemologia. Epistemologia é discutir as condições de possibilidade pelas quais eu estou dizendo isso. É uma espécie de ciência da ciência, supondo que o... Que é o que é epistemologia, Claro, afinal de contas. Epistemologia é um manual de regras do pensar. Isso, é um discurso de segundo nível. É o discurso sobre o discurso científico. É o discurso sobre o discurso. E hoje se usa a epistemologia, digamos assim, regionais. Se diz assim, epistemologia, epistemicídio, se usa a epistemologia do Sul, como se a compreensão pudesse se dar por fatias, entendeu? Como se a compreensão não fosse um processo universal. Há um processo de condição pela qual eu posso perceber algo do mundo. E esse livro sai sangue, assim, porque ele é um livro da sangria do cotidiano. Ele vai tentar ser uma espécie de radiografia. O livro quer mostrar, por exemplo, e mostra com alguns levantamentos, por que as dissertações e teses nas universidades não estão tratando do principal problema da crise do direito. Qual é o problema da crise do direito? O ponto central, que o direito é o que os tribunais dizem que é a jurisprudencialização. Isso tem uma consequência na democracia. Por quê? Porque se o direito que os tribunais dizem que é o parlamento já não tem nenhuma importância, Isso. Nesse sentido é um problema de repartição de poderes. Há pouquíssimas dissertações ou teses de doutorado no Brasil, o pessoal não quer discutir isso, nem o positivismo, nem quer discutir. O que eu faço então? Provocações, a cada página eu digo, quem sabe hoje o professor fala para os seus alunos, vamos discutir essa semana isso, eu fico todo o tempo apontando o que eles podem fazer. Aqui eu examino também um manifesto contra a simplificação, nessa tese de que mais linguagem, mais mundo, mais complexidade, e complexidade eu explico com complexidade. E também eu mostro aqui os modelos de professor, são 9 modelos de professor que hoje existem por aí, e o aluno ideal, já adiantando, dando spoiler, é o que tem olheiras. Muito bom. Entende? Então aqui está o protótipo do aluno ideal. Aí eu mostro aqui como fazer um ensino jurídico. Aí eu começo a dizer ponto. Eu dou muito equiano, Humberto Eco isso, porque quando você falou das teses, Claro. eu lembrei do texto do Humberto Eco sobre Claro. os 2 pontos no nome das teses acadêmicas. Isso. Toda tese acadêmica tem que ter 2 pontos. 2 pontos. Os 2 pontos na verdade, então você diz uma coisa por Isso. um enigma, e os 2 pontos tentam traduzir o enigma, mas com alguma frequência, diz Humberto Eco, não traduz. Torna ainda mais complexo. E bem no início, eu uso a Sabine Rosenfelder, que escreveu o livro A Ciência Tem Todas as Respostas. Ela faz uma pergunta. E eu uso ela como retranca epistêmica. É uma retranca mostrando que o que eu estou dizendo aqui não está dizendo o que os outros estão dizendo, Isso. é bobagem. Eu assumo que eu estou pedindo aqui uma coisa que o Blackburn, o americano, e o
e o Davidson, o Donald, chamam de princípio da caridade epistemológica. Ou seja, quando eu estou falando algo, eu estou com a pretensão de que quem está me escutando vai se esforçar no mesmo modo que eu para poder me compreender, para que nós possamos levar um diálogo adiante, porque senão isto vira um jogo de xadrez com pombo. Olha, Que nesse esse- dia, não combinaram. a minha mulher está aqui, Não neste combinaram. dia eu escrevi, vamos ver quando vai ao ar, mas nesse dia, enquanto estamos fazendo a entrevista, eu escrevi e ilustrei o meu texto no UOL com o pombo jogando xadrez. Legal, cara. É, porque jogar xadrez com pombo é o seguinte, se você não sabe a coisa da metáfora, é o seguinte, você não ganha do pombo, Não, é impossível ganhar do pombo. isso. Só que você não arrulha, você não sai voando, derrubando pedra e você não caga na cabeça do adversário. O pombo faz tudo isso. Isso. E, portanto, o pombo muitas vezes pode dizer, ganhei. E vai postar na E internet vai que postar na ganhou. internet que ganhou. Isso. E vai postar... Então, jogar xadrez com pombo é a pior viagem Isso. que alguém pode fazer. É. Porque, assim, ele ganha de você. Uma partida assistida por outros pombos. E por outros pombos. E os pombos falam, ganhou! Aê! aê. Se fudeu! Exatamente. Aê, imbecil, tá vendo que você é Tem burro? os fiéis da Tem pombice. os os fiéis da pombice. E você tá ali tentando, assim, acreditando num padrão mínimo de civilidade que você já perdeu. Entendeu? Já era. Já perdeu. Tem um título aqui que diz: deve existir vida inteligente para além dos concursos, cursinhos, TikTok e livros facilitados. Talvez. E Isso não vai dar boa coisa. para quem escrevemos? Então, eu recomendo esse livro não só porque É maravilhoso. eu escrevi, Tudo que o Lênin Mas- escreve é espetacular. Esse aqui a gente passou. Ah, sim. Esse é um aqui livro muito que eu bacana. adoro. Que esse é livro. fazer a coisa certa no direito. Porque, Yes. como vocês sabem, muito se dizia no curso da Operação Lava Jato: Isso. vamos fazer a coisa certa. Isso, do the right Vamos thing. fazer a Eu coisa estou certa. dizendo aí que eles estavam errados. Mas também discuto aqui com Michael Sandel aquela história do gordinho e do trem. Eu estou mostrando que no direito isso não é assim. Está aqui no livro o que é fazer a coisa certa. E o livro que eu estou escrevendo agora tem o seguinte título: Robô não desce escada e trapezista não voa. E o problema da trapezista e do trapezista é quando acha que voa. Por isso que não voa. Não voa. Trapezista não. Então, o desvelamento das idiosincrasias do direito, algo assim. Então, esse é o livro que está no prelo, o que é fazer a coisa certa. Vou deixar aqui para ficar Vai na ficar na nossa biblioteca. Ó, deixa eu dizer uma biblioteca, coisa. Ficar Eu na tenho... biblioteca. Só esse aqui eu vou levar porque eu não tinha visto. Eu recebi... o seu editor Acabou de trouxe pra sair. você. O editor trouxe em primeira Quem mão. é o tá editor? aqui. Eu sou um deles. O O editor trouxe e me entregou. Doação entre amigos. Isso, ó. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Esse aqui, então, fica aqui. Eu, Rafael Valim. Rafael Valim. Sobretudo, Da Rafael conta Valim. corrente. Da conta corrente. Esses aqui Tá, ficam Valim. na biblioteca do programa. E o Senso em Comum também fica aí. Ótimo. Que já falaram dele aqui, mas Deixar fica em aqui. lugar de honra e destaque. Isso. E aí, quando chegar, aí depois ponha esse também. Mas Claro. esse eu vou levar para Não, casa. esse é seu. A gente tem muito orgulho de alguns amigos que a gente tem, né? Esse é um craque. Esse é um craque. Ó, deixa eu dizer, aqui que conversa, né? Essa. Tenho muito orgulho de ser amigo do Lenny Streck. Nós aqui temos orgulho de ser Nossa. seus amigos. Ah, não, eu não. Você é o cara. Você é muito importante pro direito. Muito importante pro direito. Sem dúvida, todas as pessoas dizem isso, que o nosso constitucionalista honorário É isso mesmo. é o Reinaldo Azevedo. E eu amo vocês porque vocês são generosos. Vamos encerrar. Vamos, de esse mãos nosso dadas. papo. Atenção, nós vamos encerrar esse papo. É o primeiro papo com o Lenny Streck. É isso aí. Que já ficou claro que é o primeiro. É muito gostoso. Nós teremos muito outro. delicioso. Obrigado. Falta nós discutirmos Shakespeare e outras coisas aqui. Digam as palavras para encerrar aí que depois eu encerro. Vai. Eu fiquei honrado de estar aqui e fiquei à vontade, principalmente, e amei de poder dizer coisas para o Brasil todo, aqui na audiência toda e com vocês dois como Viva. meus interlocutores. Olha, tenho muito orgulho de ter amigos como esses caras, né?
como o Lênio, como o Valfrido. Gostou? Se inscreve no canal. Ah, não gostei. Não, você gostou. Há bons hábitos secretos, como gostar de Reconversa. Se inscreva no canal. É isso aí. Obrigado, Lênio. Obrigado. Tchau. Obrigado. Valeu.